Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Siegel e esse é mais um vídeo nosso aqui na internet. Nosso canal é pequeno, nosso canal é simples, mas o conteúdo é sério, então se inscreve aí, deixa o seu like e vamos trocar uma ideia. Há um tempinho atrás eu gravei um vídeo chamado Santa Catarina Fundamentalista. Uma pergunta, onde eu tentava imaginar se Santa Catarina e o Brasil como um todo estavam caminhando para o fundamentalismo, baseado em algumas questões que haviam acontecido e que estão acontecendo. Falando nisso, faltou então explicar o que de fato é o fundamentalismo. E esse vídeo então tem como princípio básico tentar trocar uma ideia sobre o que é o fundamentalismo, principalmente o fundamentalismo religioso. Então vamos lá. Primeiramente, é importante a gente lembrar que o fundamentalismo não é só religioso. Todas as grandes ideologias provocam ou produzem pessoas fundamentalistas. Mas o foco aqui é a questão religiosa. E o termo fundamentalismo vai surgir lá nos Estados Unidos no final do século XIX e início do século XX, principalmente com os protestantes dos Estados Unidos, que na chamada Assembleia da Igreja eu não sei escrever e falar essa palavra, mas é presbiteriana, perdoe-me se eu estiver falando errado, acabaram definindo os 5 princípios do fundamento de todo cristão protestante americano, que era basicamente o quê? 1. A Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo e é sem erros. 2. O nascimento virginal de Cristo. 3. A morte de Cristo como a redenção dos nossos pecados para salvar a humanidade. 4. A ressurreição de Cristo. E 5. A realidade histórica dos milagres atribuídos a Jesus. Então esses 5 princípios dariam um tom daquilo que vem a ser o fundamentalismo cristão. É claro que o fundamentalismo não fica só no cristianismo. Todas as grandes religiões produzem vertentes fundamentalistas. No mundo islâmico, o fundamentalismo também vai surgir nas primeiras décadas do século XX, sobretudo com a formação de um grupo chamado Irmandade Muçulmana. Esse grupo foi formado por um professor egípcio de nome impronunciável para nós, alguma coisa como Ali Al-Bassan, e esse cara, lá nos anos 40 ou 50, foi aos Estados Unidos fazer sua pesquisa de mestrado, ou estudar, ele era professor e tudo mais, e ele ficou horrorizado com a cultura americana e a forma como a cultura americana valorizava questões materiais, consumistas, ao invés dos bens espirituais. Ao voltar para os Estados Unidos, ele não admite que a cultura norte-americana, possa influenciar os bons hábitos da família muçulmana islâmica tradicional. Sem nenhuma piada com isso, é claro. Então ele vai fundar esse grupo, sobretudo com o objetivo de combater a influência da cultura dos Estados Unidos no Egito e no Oriente Médio. A princípio não se tratava de um grupo terrorista, mas passou a adotar medidas cada vez mais violentas, sequestrando líderes políticos inimigos e adversários. Enfim, serviu como uma espécie de inspiração para o surgimento de outros grupos, aí sim grupos terroristas, até mesmo como hoje nós temos o Estado muçulmano, o Estado islâmico, perdão. Pois bem, agora o termo fundamentalista mesmo passa a preocupar, sobretudo em meados dos anos 70, com a Revolução Iraniana, que vai fundar no Irã a primeira república teológica da história da humanidade. E vejam, o Irã até a princípio era um país relativamente moderno, democrático, com instituições sólidas, no entanto passa por essa revolução islâmica e joga tudo por fora e mergulha de fato o Irã numa teocracia. Aí então o termo fundamentalismo passa a preocupar não só o Oriente Médio, mas o mundo como um todo. Pois bem, dito isso, feita essa introdução histórica, falta talvez o ponto principal, que é definir o que é o fundamentalismo. E um dos principais escritoras que vai abordar o tema e vai falar sobre isso é uma americana chamada Karen Armstrong, que escreve um livro bem interessante chamado Em Nome de Deus, o fundamentalismo no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. É legal falar isso, deixar isso bem claro, porque passa pra gente a ideia de que a gente às vezes cai em erro e achar que o fundamentalismo é coisa dos muçulmanos. Mas não, o fundamentalismo vai estar presente então nas 3 grandes religiões e em basicamente todas as outras. Não em todas, mas em muitas delas. O que é o fundamentalismo então? O termo, na verdade, faz uma referência a pessoas ou grupo de pessoas que adotam os princípios da sua religião como fundamento para todos os aspectos da vida, sejam eles sociais, emocionais, culturais, econômicos e, é claro, sexuais. Então trata-se de fundamentar toda a sua vida em princípios religiosos. Aí você pode dizer, mas então qual é o problema do fundamentalismo? Há crime em uma pessoa ou em uma família querer viver a sua vida de acordo com princípios religiosos?
A resposta para isso é não, não há problema nenhum. Mas a questão é que o fundamentalista se entende como dono da verdade. E como dono da verdade, cabe a ele levar a verdade a outras pessoas. Portanto, o fundamentalista não quer viver apenas a sua vida baseado em princípios religiosos, mas ele quer que toda a sociedade siga os mesmos princípios. Então o fundamentalista tende a impor isso a toda a sociedade, a todas as pessoas. E aí começa a aparecer o grande problema e o grande risco do fundamentalismo. Inevitavelmente o fundamentalismo vem acompanhado da intolerância religiosa, porque o fundamentalista não aceita em hipótese alguma crenças diferentes das suas, dentro da própria religião inclusive, né? Interpretações dos textos diferentes das suas. E curiosamente falando, os fundamentalistas sempre interpretam os textos sagrados de uma forma ou de outra que seja vantajosa a si mesmo e ao seu grupo. Dito isso, gostaria de chamar a atenção de vocês a algumas pequenas coisas importantes. Primeira delas, o fundamentalismo nunca vem sozinho. É intolerante, mas também é acompanhado de certos preconceitos sociais, raciais e econômicos. Quer dizer, é muito difícil você ver pessoas de grupos sociais minoritários sendo intolerantes ou preconceituosas com pessoas em grupos sociais mais elevados. Então o fundamentalismo acompanha uma questão de classe. A maioria dos registros de intolerância religiosa que nós temos são, via de regra, cometidos por pessoas brancas, praticantes de da religião cristã, falando no Brasil, contra pessoas negras praticantes de religiões de origem africana. Isso é muito importante dizer. Segunda coisa que é fundamental dizer, o fundamentalismo ele pode existir em todas as religiões, mas ele é muito mais presente nas religiões teístas e muito mais presentes ainda nas religiões monoteístas. Porque os politeístas, via de regra, já estão acostumados a acreditar na existência de vários deuses, então um deus a mais ou um deus a menos não necessariamente vai ser entendido como uma ofensa. Contudo, para o monoteísta, a possibilidade de que outras pessoas acreditem em deuses diferentes do seu já se torna uma espécie de afronta ou uma ameaça à sua própria fé. Terceira, os fundamentalistas em todos os países tendem paulatinamente a buscar cargos de maior relevância social e conquistar poder político para tentar impor os seus dogmas a toda uma sociedade. E esse é o grande desafio onde nós brasileiros nos encontramos. Vivemos um período de crescimento do fundamentalismo, um período de cultura do ódio. O fundamentalismo se apropria disso, e ele vai se apropriar e vai brotar, vai se tornar um terreno fértil. Períodos de crise social como nós vivemos, período de crise moral como nós vivemos. Então um período como o que está acontecendo agora, essa semana no Brasil, o presidente Temer mais uma vez livre das acusações de corrupção, que não são nem acusações. Eu acho que para todo brasileiro é bem claro que ali tem coisas. Então isso cria um espaço, um vácuo de moral que acaba sendo preenchido pelos fundamentalistas. Então nós temos vários desafios para o futuro. E umas coisas que mais me assustam no Brasil, nesse momento, é o crescimento do fundamentalismo e o como vai ser difícil para nós brasileiros conseguirmos superar os riscos do fundamentalismo, que vai nos levar cada vez mais para uma sociedade fechada, para uma sociedade intolerante e para uma sociedade banhada de ódio. Pois bem, esse é o tema que eu queria tratar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês também estão preocupados com o crescimento do fundamentalismo, deixe aí o seu comentário, vamos trocar uma ideia. No mais, um forte abraço para todos.